para nós respondermos essa pergunta que é tão relevante para o momento que a gente vive, para a nossa conjuntura no Brasil, é importante um primeiríssimo momento para a gente definir a desinformação. Então, desinformação é toda e qualquer informação deliberadamente produzida e que envolve conteúdo enganoso, conteúdo falso, conteúdo impreciso, conteúdo inconclusivo, para fazer parecer para fazer as pessoas acreditarem, para fazer parecer uma dada verdade e que possa interferir em temas de interesse público. É muito significativo, então, a gente pensar isso, porque a desinformação, o processo de desinformação tem o que nós chamamos na pesquisa de ecossistema. Então, há toda uma forma de fazer isso. Alguém produz, pessoas recebem. Entre produzir e receber, tem toda uma articulação, e as mídias digitais são fundamentais nesse processo de disseminação disso. Existem pessoas reais disseminando, existem pessoas que são falsas, com perfis falsos nas mídias sociais, existem robôs, os bots, atuando. Então, há todo um ecossistema. E nessa produção, quem produz intencionalmente esse conteúdo para interferir nesses temas de interesse público segmentaliza, produz conteúdo de acordo com determinados grupos, faixas etárias, classe social, agrupamentos sociais. E os grupos religiosos são esses agrupamentos sociais. Entre os grupos religiosos, pesquisas têm demonstrado, têm encontrado a percepção de que evangélicos são daqueles grupos mais alvo desse tipo de produção desinformativa para convencer sobre determinados temas, para influenciar, por exemplo, processos eleitorais como aquele que acabamos de viver no ano de 2022. Então, por que os evangélicos? Então, nós identificamos que isso acontece com vários grupos religiosos, mas os evangélicos têm particularidades que tornam este grupo um grupo-alvo prioritário. Primeiro, evangélicos, como outros grupos religiosos, são pessoas de fé. São pessoas que creem, que têm a base da sua estrutura, da sua existência na crença. E essa crença, ela é explorada, ela é articulada dentro desses conteúdos que são criados para influenciar. Então, linguagem, temas, conteúdos, por exemplo, em torno da Bíblia, em torno de personagens da Bíblia mesmo, mas personagens do mundo religioso. Tudo isso é articulado com base na crença, para afetar a crença dessas pessoas. Os estudos sobre desinformação dizem que a resposta positiva do público à desinformação, ela está baseada na crença, no acreditar, naquilo que mexe com valores, que mexe com todo um conteúdo que a pessoa carrega na sua história de vida, das crenças de um modo geral. E quando a gente fala de crença religiosa, a gente está ali colocando um conteúdo que afeta diretamente aquele elemento e que vai mexer com as pessoas, mobilizar essas pessoas de fé. Então tem este elemento da crença. O segundo elemento é a questão da moralidade. Os evangélicos têm na sua estrutura religiosa a dimensão da moralidade piedosa, da moralidade puritana, com cuidado com o corpo, com muitas restrições. Então, quem produz desinformação vai nesse ponto da moralidade, para trazer principalmente o elemento do medo, o elemento do pânico moral, dizendo que são ameaças por determinados grupos sociais que estão na política, fora da política, que vão afetar diretamente esses elementos da moralidade. Então, este também é um tema que vai afetar e trazer muitos evangélicos para o grupo que é muito relacionado à disseminação de desinformação. Nós temos também um outro elemento: os grupos evangélicos são marcados pela formação de comunidades.
comunidades evangélicas em que as pessoas participam, se conhecem. É muito comum entre evangélicos as pessoas se chamarem de irmãos, de irmãs, terem aquele grupo como família da fé. Quem produz desinformação sabe disso e vai explorar muito a circulação nesse elemento da família da fé. Se uma coisa chega num grupo de WhatsApp de igreja, num perfil de Facebook, de Instagram, num espaço de YouTube, que é de igreja, que é relacionado à igreja, as pessoas tendem a acreditar. Como que a família da fé vai contar mentira? É família, é irmão, é irmã. Então, tudo é verdade, tudo tem uma construção de confiança. Então, essas pessoas se tornam vulneráveis pela exploração desses grupos da chamada família da fé. E tem também o papel das lideranças religiosas, que são muito respeitadas na comunidade evangélica. Então, pastores, pastoras, líderes, cantores gospel, personalidades do mundo evangélico são tidos como pessoas credenciadas, acreditáveis. Então, o que essas pessoas produzem ou o que essas pessoas transmitem é dado como verdade. Então, este é um elemento que facilita muito a proliferação da desinformação. E, por último, nós temos aí o valor que é dado às mídias no campo evangélico. Historicamente, os evangélicos sempre trabalharam com mídias, seja a mídia impressa, rádio, TV, e, ultimamente, as mídias digitais e todas essas plataformas de mídias sociais, os evangélicos estão lá presentes, participando, se articulando. Já de muito tempo antes da pandemia da Covid-19, evangélicos já transmitiam cultos, suas programações por mídias sociais. Então, essa ocupação ampla das mídias e o WhatsApp, principalmente, que articula pessoas, se torna aí um novo jeito de ir à igreja, né? Como uma pesquisa na qual eu participei, do Instituto NUTES, da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cujo relatório saiu no ano de 2021, sobre a circulação de desinformação religiosa em grupos de WhatsApp evangélicos. Uma pesquisa realizada nas duas principais cidades de evangélicos, de concentração de evangélicos no Brasil, Recife e Rio de Janeiro, e nós percebemos esse papel do WhatsApp como uma mídia que facilita e prolifera demais esse tipo de informação. Então, tá aí alguns pontos muito importantes para a gente pensar por que os evangélicos estão alvo dessa disseminação de desinformação no Brasil de hoje. E fica aí um elemento muito importante para aprofundarmos pesquisas, para aprofundarmos reflexão e enfrentarmos essa dificuldade que interfere de forma tão negativa em temas de interesse público.